E eu queria que a gente pensasse juntos aqui num texto que está lá no livro de Marcos. Você pode abrir comigo, por favor? Marcos, no capítulo 4. Evangelho, de Marcos. No capítulo 4, a gente vai ler a partir do verso 26. Todo mundo achou? Sim? Marcos, capítulo 4, verso 26. Eu vou ler nessa versão NVT, tá bom? A partir do verso 26, diz assim: Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo, e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Aí verso 30, Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Até aqui. Bom, e aqui é mais um momento que Jesus usa de parábolas, para ensinar as pessoas que estavam ao redor dele. E Jesus, ele ilustra o reino de Deus de diversas formas, de diversas maneiras, em diversas situações, através de diversas parábolas. Até um pouco antes, no capítulo 4, Jesus fala da parábola do semeador, que a gente conhece, que sai a semear e as sementes caem em diferentes lugares, e germinam ou não, dependendo de onde elas caem. Mas aqui, me chamou a atenção a maneira com que Jesus ilustra o reino de Deus, falando deste lavrador que lança sua semente. E na verdade, nessas duas parábolas, duas coisas para mim se destacam, e elas se relacionam de uma certa forma. A primeira característica que eu destacaria é de uma fluidez, uma naturalidade com que o reino de Deus acontece. Porque o lavrador, ele sai, ele lança suas sementes, e ele fala que, na verdade, talvez ele nem se preocupa com o que vai acontecer depois. Ele nem sabe, muitas vezes, como que acontece. Mas chega uma determinada hora que ele vê que aquilo está acontecendo, está florescendo. E quando ele vê que chegou a hora, ele vem com a foice e faz a colheita. E uma outra característica que se destaca, que seria na segunda parábola, seria a respeito de algo tão simples, uma simplicidade que Jesus ilustra através do grão de mostarda. Vocês já chegaram a ver um grão de mostarda? Vocês tiveram a curiosidade, se você já viu pessoalmente, se foi procurar? Eu cheguei um tempo atrás a procurar, e assim, é uma semente de 2 milímetros de diâmetro, é muito pequeno, muito pequeno. E Jesus fala que essa semente, que aparentemente tão pequena, tão simples, e que não tem nada de exuberante, quando ela é plantada, ela pode crescer e pode gerar a maior das hortaliças e dar abrigo às aves, e elas vêm e fazem ninho. Então isso diz respeito ao reino de Deus, porque o reino de Deus e o evangelho de Jesus é um evangelho simples, sim ou não? E na verdade essas duas coisas se complementam, porque o reino de Deus, por ser simples, ele se desenvolve, cresce com naturalidade e fluidez, e vice-versa. Por ser muito natural, ele a cada momento fica mais descomplicado, mais simples. E é isso que Jesus quer que a gente entenda aqui. Mas aí eu comecei a pensar, e eu achei lindo isso, e realmente é maravilhoso. Mas eu comecei a pensar que às vezes a gente acaba, na prática, não achando tão simples e tão fácil isso, essa naturalidade, essa fluidez. Por exemplo, alguém aqui já plantou feijão no algodão? Quantos aqui já fizeram isso na escola alguma vez? Agora, uma curiosidade minha, deu certo de vocês?
cresceu. Não, porque o meu nunca dava também. A minha nunca crescia. Eu não sei se eu caía com uma semente meio podre, alguma coisa assim, mas nunca dava em nada. A minha, pelo menos, não. A gente começava lá a fazer algumas coisas, acho que era geralmente numa sexta-feira, para passar o final de semana, colocava lá numa janelinha, e aí na segunda todo mundo chegava ansioso para ver, e a minha nunca dava certo. Mas de quem dava certo, o pessoal chegava e falava, nossa, um milagre, não sei o quê, e todo mundo ficava maravilhado na primeira série, né? E é assim que Jesus compara o reino de Deus, ele acontece de forma fluida e natural. Mas às vezes, se a gente for parar para pensar, em alguns momentos, em algumas situações da nossa vida, parece que não é tão simples assim. Parece que a gente, por alguns momentos, tem que se esforçar e tem que, não sei o que acontece, a gente faz de tudo e meio que se mata para alguma coisa acontecer, para ver alguma coisa florescer, para ver algum resultado, e parece que é difícil. E aí Deus me levou a pensar sobre isso. Por que será que às vezes, em alguns momentos, a gente passa por essas situações em que parece que a coisa está truncada, some essa naturalidade, some essa fluidez que deveria acontecer, porque é assim o reino de Deus. E aí eu me lembrei de um texto que eu queria ler com vocês, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. A segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1. Porque a gente tem que pensar na seguinte coisa: se não é para ser complicado, né, se essas sementes que são lançadas, que, como diz a parábola, que são do reino de Deus, é para acontecer com naturalidade, talvez, em alguns momentos, o que a gente esteja semeando, a mensagem que a gente esteja transmitindo e disseminando, talvez não seja também a melhor. Talvez a gente possa estar distorcendo, de certa forma, isso que deve ser disseminado. E é isso que Paulo diz lá na carta dele, ao 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1, ele diz assim: portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Verso 3. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quando a gente pensa sobre este texto, eu consigo pensar da seguinte forma: Paulo, ele está dizendo que a mensagem de Deus é proclamada de maneira fiel, sem nenhuma distorção, sem nenhum desvio, nada do tipo. Mas as pessoas parece que não aceitam, não acolhem esta verdade, mas porque elas estão cegas. O Deus deste mundo cegou o entendimento dessas pessoas, tirou delas o discernimento. E aqui eu começo a pensar que Paulo está tão convicto de que a mensagem de Deus está sendo enviada de forma verdadeira e fiel, que isso até salta como um alerta para a gente pensar o seguinte: se as pessoas não estão de alguma forma acolhendo esta verdade no seu coração, que seja única e exclusivamente pelo fato de que elas estão cegas, e não pelo fato de que talvez nós estejamos transmitindo alguma outra coisa. Não sei se está dando para entender mais ou menos. Essa é o alerta que deve surgir para a gente. Que se as pessoas elas estão com dificuldade de entender, que não seja por um erro nosso de comunicação, daquilo que a gente esteja transmitindo a essas pessoas. Porque quando a gente transmite as verdades do Evangelho, o resultado é inevitável, ocorre crescimento, ocorre libertação, ocorre salvação. E se por acaso as pessoas não estão recebendo isso,
é por outros motivos, mas nós estamos enviando a elas, permitindo que elas conheçam a mensagem do início ao fim. Porque é até uma frase que eu ouvi de um amigo um tempo atrás, quando a gente fala, né, sobre esse evangelho de Jesus, as boas novas da cruz, quando você vai falar sobre o evangelho a alguém que ainda não ouviu, se no final disso tudo, essa pessoa ainda por algum motivo estiver se sentindo culpada, triste, com uma carga nos seus ombros, talvez a gente não tenha transmitido esse evangelho do começo ao fim. Talvez tenha faltado alguma coisa. Porque quando a gente expõe o evangelho de Jesus, do início até o final, a sua obra completa, não tem como, as pessoas se sentem amadas, as pessoas se sentem perdoadas, as pessoas se sentem acolhidas, um peso é tirado das costas delas, elas se sentem em paz, elas se sentem alegres. É isso o que o evangelho de Jesus traz para o nosso coração e traz para o coração das pessoas. E às vezes, eu não estou dizendo que a gente distorce conscientemente a palavra de Deus, não é nada disso. O que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente passa por algumas situações da nossa vida, momentos que são difíceis, e nesses momentos a gente pode muitas vezes transmitir algo, alguma mensagem, que para as pessoas pode chegar de uma maneira diferente. Vou dar um exemplo, bobo, mas é um exemplo. Eu estava lembrando, quando eu era criança, e eu estava na casa de um amigo, e tinha um outro amigo, um primo dele, e a gente estava brincando, jogando videogame, alguma coisa assim. E a gente era criança. E a gente estava jogando alguma coisa ali, e a gente tinha combinado de ser parceiro no jogo. Era um jogo que assim, dava para a gente se matar, mas a gente combinou de não se matar no jogo para ser parceiro, para continuar o jogo. E aí, este terceiro, que não era amigo meu, era primo de um amigo, ele veio e me matou. Ele descumpriu o combinado. E naquela hora eu fiquei com tanta raiva, eu fiquei meio nervoso. E aí eu virei para ele e falei assim: quem mente é filho do diabo, viu? E aí, isso pronto, já era. O menino, ele ficou tão traumatizado, ele começou a chorar. E aí ele foi contar para a mãe dele que eu xinguei ele de filho do diabo. E aí a mãe dele conversou com a minha mãe. No fim, eu fui disciplinado, porque eu falei aquilo para ele, só que eu ouvia isso da minha mãe. Então ela que tinha me falado, e eu ainda fui disciplinado, porque eu reproduzi. Mas naquele momento, um exemplo bobo para a gente pensar. Eu não tinha consciência do que estava acontecendo ali, mas eu transmiti uma verdade, mas eu estava moldado por um sentimento de raiva, de frustração, e aí eu falei algo que causou um pânico no menino. E depois eu nem tive mais oportunidade de encontrar com ele de novo para, me retratar, pedir desculpa, falar: não é assim, você é filho de Deus, Jesus te ama, não pude mais, né? E também, só fazendo um adendo, a minha mãe falava isso para mim, mas ela me explicava direitinho, não era na base do terrorismo, nada disso. Ela me explicava, ela contextualizava, mas na hora da raiva eu mandei essas para ele, porque ele tinha mentido, então ele era filho do diabo. E às vezes, o que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente está passando por um momento que é difícil para a gente, que a gente se sente frustrado, a gente se sente desanimado, a gente se sente desencorajado, triste, magoado com alguma coisa, e talvez nesse momento a gente acabe transmitindo uma mensagem que ela não vai atingir o resultado que deveria. Ela não vai, de certa forma, florescer e crescer, porque as pessoas talvez não aceitem aquilo que a gente fale, porque talvez a gente distorça algumas coisas. Então, esse deve ser o lembrete, aquilo que a gente deve sempre trazer à nossa memória. O que é que eu estou transmitindo, como é que eu estou transmitindo. E para a gente não errar, Paulo, depois que ele diz tudo isso, que
nós não distorcemos a palavra de Deus, né, e que as pessoas estão cegas, Paulo, na verdade, ele até dá uma dica para a gente do que aí sim, que a gente deve falar. Qual deve ser a nossa proclamação? Porque daí ele continua lá no verso 5 do capítulo 4. Está aberto aí ainda, né? Então no verso 5, Paulo fala assim: não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Então aí sim fica claro qual deve ser a verdade a ser proclamada por cada um de nós. A verdade absoluta do nosso coração. Primeiro, que a nossa vida não diz respeito mais a nós mesmos. Paulo fala, nós não andamos por aí falando de nós mesmos. A gente não tem mais nada a ver. Não tem a ver com aquilo que eu posso conseguir de bens materiais, não tem a ver com aquilo que, o status que eu posso alcançar, não tem a ver com as conquistas, sei lá, de relacionamentos amorosas que eu posso conseguir em Jesus. Agora eu me converti e desencalhei, né? Não tem a ver com esse tipo de coisa, não tem a ver com o tipo de com o fato de nós tentarmos transmitir para as pessoas a mensagem de que nós somos normais. Vocês conseguem entender? Que às vezes a gente se preocupa tanto com o fato de transmitir às pessoas de que a gente não é ET, de que a gente não é daqueles estereótipos, né, que as pessoas imaginam. A gente se preocupa tanto com isso, em querer parecer normal, que a gente na verdade se preocupa mais em mostrar aquilo que a gente não é do que aquilo que a gente é. A gente se preocupa em falar assim: não, mas eu sou cristão, mas eu não sou careta. Eu sou cristão, mas eu não faço o que os outros fazem. Eu sou cristão, mas eu não sigo essas regras. Eu sou cristão, mas eu não preciso estar debaixo dessas obrigações. E a gente se preocupa tanto em querer mostrar algo, e a gente perde tempo, e a gente se esquece de expressar de fato aquilo que nós somos. E é o que Paulo nos orienta a fazer. O que nós devemos proclamar para as pessoas são duas coisas: que Jesus Cristo é o Senhor, e que agora nós somos servos por causa de Jesus. Então, a coisa mais importante, mais principal, agora não diz nada mais a respeito sobre nós. Tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele que nos transformou. É sobre aquilo que Ele fez por nós. É sobre aquilo da onde Ele nos tirou. O que Ele fez na nossa vida. Como Ele nos perdoou. Como Ele nos amou. Como Ele nos trouxe até aqui. E por causa disso, agora nós somos impelidos a viver essa vida de entrega, de serviço, uns com os outros, de doação, onde agora a minha vida continua realmente em segundo plano, mas agora eu estou atento à pessoa que está do meu lado, ao meu irmão, o que ele precisa, quais são as suas necessidades. Era isso que Jesus fazia, e essa deve ser a nossa maior proclamação, todos os dias. Se a gente fizer isso, e é simples, se a gente fizer isso, aí sim, vai ser como o lavrador que lança sua semente, e ele não sabe como acontece, mas aquilo brota, aquilo cresce, aquilo dá resultado, aquilo gera frutos, e é assim que deve ser na nossa vida. E aí, Paulo ele continua no texto, e agora eu quero ler a partir do verso 7, quando ele diz: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Então essa verdade que a gente tem dentro do nosso coração, essa convicção que nós temos, é o grande tesouro que nós carregamos. E às vezes pode parecer que a gente não é capaz de fazer isso.
gente não é capaz de viver como esse lavrador, que vive dia após dia lançando suas sementes, e elas dão frutos, e elas geram vida, e às vezes a gente fala, nossa, mas eu? Sim, porque a palavra de Deus diz isso. Às vezes a gente não se acha capaz de poder viver dessa maneira, mas a palavra de Deus diz que sim, que nós somos. Essa semana, esses dias, na verdade, eu estava dizendo para vocês como foi difícil para mim, todo esse momento. O Gustavo me falou com 1 mês de antecedência, e esse 1 mês eu passei sofrendo, de verdade. E aí chegou um momento que eu, conversando com Deus, eu falava, Deus, mas o Senhor tem certeza? Tem tantas outras pessoas que eu acho que são melhores, elas falam melhor do que eu, elas, sei lá, de alguma maneira são mais capacitadas. E o que eu entendia Deus dizendo para mim é, Mateus, sim, eu sei, você é sim um vaso de barro, você é sim um vaso frágil de barro, mas cara, tem um tesouro dentro de você, então você precisa ir lá e precisa compartilhar isso daí. Não é sobre você, você sim é um vaso frágil de barro, mas não é sobre você, é sobre o tesouro que existe dentro de você. Portanto, vai lá e fala, vai lá e faz. Então olha, um testemunho vivo, se eu estou aqui, você também pode estar, nada impede você de estar aqui. Estou falando com a maior franqueza do mundo, não é falsa modéstia, não é nada disso. Você também é capaz de estar aqui, porque nós temos um tesouro dentro de nós, dentro do nosso coração. E esse tesouro que nós carregamos é o que faz, é o que nos dá condições de viver dessa forma que Paulo continua no verso 8, quando ele fala o seguinte, capítulo 4, verso 8: de todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Depois no verso 16, ele fala, por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. E isso não vem de nós. Isso é por causa do tesouro que nós carregamos. O que a gente precisa entender é que quando nós temos consciência plena deste tesouro que nós carregamos e decidimos lançar e semear somente isso, e eu digo somente, não porque seja pouco, não porque seja pouca coisa, mas sem nenhum acréscimo nosso, sem querer incrementar nada, sem querer adicionar mais alguma coisa que parece que vai ficar legal, que parece que vai ser mais atrativo, que parece que vai chamar mais atenção. Não, se nós compartilharmos e lançarmos e repartirmos tão somente este tesouro que nós carregamos dentro de nós, aí sim a palavra de Deus vai se cumprir, não tem como acontecer de maneira diferente. O reino de Deus vai crescer, o reino de Deus vai se desenvolver e vai alcançar proporções que nós jamais imaginaríamos. É como o grão de mostarda. Ninguém dá nada para aquele grão de mostarda e ele cresce, e Jesus fala que vira a maior das hortaliças, dá abrigo para os passarinhos, eles vão lá e fazem seus ninhos. E o nosso trabalho nunca, em nenhum momento, vai ser em vão. E é isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que eu também gostaria de ler com você, se você puder abrir comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 58. É o último verso do capítulo 15. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Nada, absolutamente nada do que nós fazemos para o Senhor é inútil. E eu fico pensando sobre o lavrador da parábola. Ele lança a semente e ele não sabe quando as coisas vão acontecer. Ele simplesmente lança. Talvez alguns dias ele se preocupe, talvez alguns dias ele fique mais ansioso, talvez alguns dias ele seja tomado de
um sentimento no coração dele de que, eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que não adianta, eu acho que não vai crescer nada dali, acho que não vai florescer. Porque Jesus fala que gradativamente as coisas vão acontecendo. Primeiro surge a folha, depois surge a espiga, depois surge o cereal, mas a gente não sabe exatamente o tempo disso acontecer. Às vezes demora mais tempo do que o previsto, às vezes demora mais tempo do que a gente imagina que pudesse levar. E nesse meio tempo, se a gente não se atentar, a gente pode ser levado sim a pensar que o nosso trabalho pode estar sendo em vão. Não está adiantando de nada. Mas a grande questão é que o lavrador, ele sabe daquilo que ele está fazendo. Ele tem convicção do seu papel, do que ele foi destinado a fazer. E ele não se preocupa com mais nada, ele simplesmente cumpre com aquilo para o qual ele foi designado. Ele vai lá e lança a semente. E o resto, ele não se preocupa mais, porque ele sabe que vai acontecer. No tempo certo, no momento certo, vai acontecer. Mas ele está lá e ele está fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E o reino de Deus é assim. O reino de Deus, gente, é algo inevitável. Né? Jesus, ele falava lá no livro de Lucas, né, capítulo 17, quando os fariseus perguntam para Jesus, como é que a gente pode saber que o reino de Deus está vindo? Como que a gente consegue discernir? Jesus fala assim, o reino de Deus, ele não pode ser detectado por sinais visíveis. Você não pode dizer, ele está acontecendo ali, ele está acontecendo lá. Não, porque ele já está no meio de vocês. E o reino de Deus simplesmente acontece. E Deus, teoricamente, não precisaria de nada para que acontecesse. Mas, como a gente sabe que Deus, Ele nunca faz nada sozinho, Ele não gosta de trabalhar sozinho, foi até por conta disso que Ele nos criou, para que nós pudéssemos cooperar com Ele. Ele nos dá essa oportunidade de trabalharmos juntos com Ele, de nos comprometermos junto com Ele, de nos envolvermos junto com Ele para que isso aconteça. E nós adquirimos esse papel daqueles que semeiam, daqueles que vão lá e lançam as suas sementes e simplesmente aquietam o coração, crendo que o Senhor é aquele que vai fazer o resto. E o nosso trabalho não é em vão. Então, isso é algo que o Senhor tem me levado a pensar e a refletir, para a gente trazer à nossa memória de que o reino de Deus é muito mais simples do que às vezes a gente imagina, do que às vezes a gente expõe, do que às vezes a gente transmite para as pessoas. E deve ser assim, deve ser cada vez mais descomplicado, porque Jesus era descomplicado, Jesus era simples. E Ele se apresentava às pessoas com simplicidade e era isso que atraía as pessoas. Era isso que fazia que as multidões chegassem até Ele e as pessoas eram libertas, eram curadas, eram perdoadas, eram amadas. E nessa noite é isso que o Senhor deseja de nós. Um coração disposto, um coração que tem convicção daquilo que nós estamos fazendo, de qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito, e a convicção de que nós estamos cooperando com Ele. Nada do que a gente faça a mais, os nossos esforços humanos, não vão mudar em nada aquilo que Ele deseja fazer. O que Ele deseja fazer vai acontecer, vai ser feito. Mas o nosso coração deve estar sempre aberto àquilo que Ele deseja fazer, como Ele deseja nos usar, onde quer que nós estejamos, na nossa casa, dentro da nossa família, no trabalho, na faculdade. É assim que o Senhor deseja nos usar. E o Senhor deseja, Ele na verdade espera apenas uma resposta positiva a nossa. E é por isso que eu gostaria que a gente pensasse, sobre isso nessa noite. E aqui eu queria que a gente também pudesse orar juntos. Então eu queria convidar você, se você pudesse colocar em pé, para a gente orar juntos.
A verdade, o fato é que todos nós, sem exceção, fomos chamados para semear, para sermos lavradores. Todos nós. Acontece que talvez, como a gente pensou, talvez no meio do caminho, a gente tenha se levado, a gente tenha sido envolvido por situações, por dificuldades. E a partir dessas situações, desses momentos, a gente deixou de transmitir esta mensagem do Evangelho que é simples. A gente passou a, de certa forma, transmitir uma outra mensagem. Talvez a gente, no decorrer, da nossa caminhada, tenha deixado de transmitir uma mensagem no qual Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, e no qual nós agora vivemos em serviço uns com os outros, nesse compromisso, nessa aliança de entrega, de doação. Talvez a gente esteja aqui e ouvindo isso, que todos nós fomos chamados para semear, mas talvez a gente consiga se enxergar somente como o vaso frágil de barro e com um monte de defeitos e com alguns lugares que estão quebrados e que parece não servir, parece ser inútil. Talvez a gente se esqueça do tesouro que existe dentro de nós. E talvez a gente também esteja aqui com algum sentimento de que o que nós estivemos fazendo até então não valeu de nada, foi em vão, não gerou nenhum resultado, não gerou vida, não produziu frutos. E talvez isso possa estar nos levando a gente se sentir desencorajado mesmo, desmotivado a continuar. Mas nada disso é verdade. E é nesse sentido que eu quero orar por você nessa noite. Queria te convidar você a fechar os seus olhos, falar com o Senhor. E abrir o coração, dar espaço ao Senhor Jesus, ao seu Espírito Santo, para que Ele venha e traga esta convicção de que existe um tesouro dentro de nós, que Ele traga essa convicção de quem nós somos, essa identidade de quem nós somos, o propósito para o qual nós fomos chamados. Essa é a nossa vida, esse é o legado que Jesus confiou a nós, essa é a nossa missão. Todo o resto é importante, mas fica em segundo plano. O mais importante é aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. E eu quero te convidar agora a falar com o Senhor, abrir o seu coração, expor os seus sentimentos, aquilo que talvez esteja te deixando triste, chateado. Talvez você tenha um sentimento de que, acho que não é para mim, acho que essa não é a minha missão, acho que eu não faço parte disso. Ou talvez você nessa noite reconheça que talvez por diversos motivos, diversas situações, você foi levado de maneira talvez frustrado, talvez chateado, desmotivado, a transmitir algo diferente do que seria aquilo que é Jesus de fato. Então eu quero te convidar a falar com Ele nessa noite. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque a Tua palavra é um espelho, onde nós podemos olhar para nós mesmos,
onde nós podemos ser confrontados, onde aquilo que existe, que não vem de Ti, pode ser mudado, pode ser transformado. E Senhor, nessa noite nós queremos reconhecer e queremos novamente trazer ao nosso coração a convicção de que o Teu reino é um reino de paz, é um reino de bondade, é um reino de justiça, é um reino de amor, é um reino de perdão, é um reino de aceitação. O Teu reino é muito mais simples do que às vezes a gente imagina. Senhor, nos perdoe porque muitas vezes nós complicamos tantas coisas, tantas vezes nós somos levados por situações que nos levam a transmitir um evangelho que é complicado para as pessoas, um evangelho que talvez seja difícil de ser abraçado, de ser acolhido. Mas nessa noite nós te pedimos que Teu Espírito Santo volte os nossos corações ao Senhor, e que, Senhor, a partir de agora, a maior proclamação do nosso coração seja sobre o Senhor Jesus, sobre o grande milagre que Ele fez na nossa vida, sobre quem Ele é para nós, sobre o que Ele fez dentro de nós, dentro do nosso coração, de como Ele mudou a nossa história, como Ele mudou o nosso contexto, de onde Ele nos tirou, para onde Ele nos trouxe, como Ele nos perdoou, como Ele nos amou, e como Ele deseja que as pessoas experimentem isso. E por isso agora nós somos constrangidos a amar as pessoas, a servi-las, a cuidar delas, a dar todas as condições que elas experimentem também este Teu cuidado, esta Tua bondade, este Teu amor, Senhor. Que a nossa vida não seja mais sobre nós mesmos, sobre os nossos interesses, sobre aquilo que nós precisamos conquistar, sobre aquilo que nós temos que correr atrás. Senhor, que a nossa vida seja uma vida de doação, de entrega, assim como Jesus fez, uma vida de compaixão por aqueles que estão à nossa volta, Pai. Senhor, nos traga a convicção, a consciência de que temos um grande tesouro dentro de nós. Este tesouro é o próprio Deus que veio habitar dentro do nosso coração, que veio nos dirigir, que veio trazer a resposta, que veio trazer esperança, e que seja este tesouro que nós possamos compartilhar, Senhor, com as pessoas que estão à nossa volta, que seja este tesouro que elas recebam, Pai, e que possa fazer com que suas vidas também sejam transformadas, Jesus. Nos livra, Pai, nos livra de todo sentimento de que o nosso trabalho talvez tenha sido em vão, de que talvez tudo que nós façamos, todos os nossos esforços, tudo aquilo que nós investimos até aqui não valeu de nada. Senhor, nós sabemos que isso não é verdade. A Tua palavra diz que todo o nosso trabalho para o Senhor nunca é em vão, Pai. E nessa noite nós Te pedimos, transforma o nosso coração. Nós queremos render tudo que nós somos, tudo que nós temos diante de Ti. Queremos dizer que o Senhor pode contar conosco, Pai. Nós queremos ser parte, fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. Usa a nossa vida, Pai, como lavradores que lançam a semente e não se preocupam com o que vai acontecer depois, mas simplesmente lançam a semente, crendo que o Senhor fará todo o resto. E o Teu reino, que é sobrenatural, vai crescer, vai prevalecer, vai alcançar, vai se estender. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.